Bom dia, garotada do 7º ano, todo mundo aí já esperto para a aula de história, depois aí que o professor Jonas lecionou matemática para vocês. Então, agora nós nos concentraremos dentro aí das habilidades de história e também já iremos aí desejar um bom dia para os professores guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. Vamos aqui falar da professora Mara, que já está presente, desejando um bom dia, da Escola PEI Senador Robert Kennedy, professora Francila também, professora Mona Lisa, professor José, muitos professores já estão aí, já chegando, para estimular a garotada a fazer a interação com as atividades da aula de hoje. Nós iremos continuar aí trabalhando as habilidades relacionadas à passagem do período medieval para a modernidade e entendendo quais são os conteúdos que estão relacionados a esse contexto histórico europeu, que irá, claro, nos influenciar aí mais tarde nas aulas de história, no decorrer das grandes navegações e da colonização europeia sobre a América. Então, o tema da aula de hoje está na tela. Modernidade, humanismo e tecnologias, um passeio aos séculos XV e XVI, segunda parte. A habilidade que nós utilizaremos é a habilidade 1, explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Nós iremos caminhar aí para poder estar contemplando os elementos dessa habilidade. Os objetivos da aula estarão relacionados ao analisar e discutir o conceito de modernidade e sua delimitação no tempo histórico e cronológico, compreender as transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas no século XV e XVI e associar o desenvolvimento científico nos séculos XVI e XVII ao fenômeno da modernidade. Então, nós estamos trabalhando esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento científico, essa transformação aí que vai do campo para a cidade, esse êxodo do campo para a cidade e, consequentemente, o esvaziamento daquele sentido cultural, político e social que governou a Europa durante o século V até aí o século XV, né, que nós chamamos de feudalismo. Legal, galera? Para que nós possamos já introduzir a aula, já vamos colocar aquela questão problema que vai aguçar aí a galerinha a responder à atividade. Por que a ciência se tornou importante para as sociedades humanas? Olha só, por que a ciência se tornou tão importante para as sociedades humanas? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Vamos lá, galera, voltamos para a interação. Eu já estou aqui olhando no chat as respostas que a garotada, junto com seus professores, estão aí colocando. Vamos lá pegar algumas respostas interessantes. Vamos lá, vamos olhar aqui. Professora Carla traz aqui as respostas dos seus estudantes, que a ciência ela ajudou muito na evolução da sociedade. Professora Aparecida também tem uma resposta semelhante, ela traz a resposta aqui dos seus estudantes, porque a ciência ela só contribui com a humanidade. Nós temos outras respostas também, como a professora Daniela, que traz uma questão bem importante, né, para melhorar a vida das pessoas e também descobrir aí cura para as doenças. E olha só, como nós hoje, né, em plena pandemia, nós descobrimos o quanto a ciência é valiosa e é importante, né? Quem não valorizava muito aí a ciência e a pesquisa, hoje está vendo o quanto a ciência ela é importante para nós seres humanos, né? Não somente isso, mas também para toda a raça, né, humana e também os animais, né? Quem tem aqueles animais em casa se preocupa, leva no veterinário. Então a ciência ela é muito importante. Muitas respostas legais, pena que não dá para nós olharmos todas. Parabéns para quem participou e não desista, continue aí participando. Próxima tela. Na próxima tela, nós temos aí sempre visualizando esse infográfico que vai mostrar aí o tempo histórico e o tempo cronológico dos contextos históricos que nós estamos estudando, né? Nós atravessamos aí a Idade Média, a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, e aí, dentro desse contexto ainda da Baixa Idade Média, é que vai começar a ter essas transformações que levará a Europa para o período moderno, ou seja, os processos históricos que nós sempre enfatizamos aí para a garotada. Então, nós teremos como um marco bem interessante do período moderno a formação das monarquias, mas também nós vamos ter o surgimento da burguesia, conforme nós falamos na aula passada, grandes navegações e reforma protestante, que o prof já tem aulas preparadas sobre esses temas, e aí também o grande desenvolvimento da ciência do período, que vai corrigir até mesmo conceitos equivocados que foram desenvolvidos lá atrás, né, até mesmo pela ausência de instrumentos mais sofisticados para uma precisão da análise científica, acadêmica, né? Quando nós estudamos história, nós também estamos fazendo ciência. E aí, queridos, nós temos aí um conceito de modernidade muito interessante, que é essa questão aí de entre o passado e o futuro, né? Do seu lado esquerdo, nós temos aí Machu Picchu, no Peru. Nós estamos vendo ali as ruínas, né, de uma cidade antiga, né, reportando aí ao espaço mental, cultural, social, da antiguidade da América. E aí nós temos uma cidade completamente moderna, transformada, humanizada, como fala o professor Antônio, né, de Geografia, que é Bogotá, na Colômbia. Então, a primeira percepção que nós vamos ter sobre modernidade é aquela relacionada entre o passado e o futuro, o passado e o presente, né? Quando você olha hoje, por exemplo, com a questão das tecnologias, nós observamos aí o quanto as tecnologias, elas até mesmo enterraram algumas tecnologias antigas do passado. Ou seja, como por exemplo, o telefone de ficha, a gente não vê mais, né? Até o cartão telefônico nós não vemos mais. Então, hoje com a tecnologia, até mesmo as barreiras geográficas, elas foram eliminadas, porque nós temos aí uma comunicação intensa através da internet, das redes, com todo mundo, legal? Então, a primeira percepção é essa, é a percepção do passado e do futuro. Na tela.
Quando ouvimos ou lemos a palavra modernidade, é natural que pensemos em algo atual, evoluído ou com características e formatos novos. Porém, na ciência da história, o termo modernidade é utilizado para delimitarmos um período histórico, ou seja, aquele que se estende do final do século XV ao século XVIII. A modernidade, vista a partir dos processos históricos, pode ser analisada e compreendida por meio de vários ângulos no contexto das transformações que foram operadas. E aí nós temos aquela questão do tempo histórico, né, que nós sempre estudamos aí nessa questão dos processos que vão se passando aí ao longo da história. Então, outras percepções de modernidade, nós também vamos encontrar a modernidade como o avanço tecnológico, né, que essa também é uma questão importante, né, é a questão da evolução da tecnologia, e isso tem a ver também com a ciência. Nós teremos também a modernidade como negação do período medieval, como uma fase improdutiva e retorno à antiguidade. Então, essa é uma fase que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, porque, claro, nós vamos entender mais profundamente o que seria o renascimento cultural, quando nós olhamos aí essa ideia de negação do período medieval como um período improdutivo. Então, as ciências, as artes, elas vão se reportar a um passado que talvez não vamos dizer assim tão distante assim do período medieval, mas que será usado como uma referência artística, filosófica também. Então, galera, mas nós vamos ver essa questão aí um pouco mais lá na frente. Vamos voltar então na tela. Modernidade como transição do sistema político-social vigente. Olha, o mundo feudal, né, aquele governo descentralizado, dominado, aqueles territórios dominados por diversos senhores feudais, aos poucos será transformado, aos poucos será modificado, aos poucos será substituído pela monarquia, né, pelos estados nacionais. Então, veja só como a modernidade ela vai estar implicada aí em diversas formas, diversas maneiras de você olhar as transformações dos processos históricos. E claro, cada uma aí desse entendimento sobre a modernidade dá um amplo campo de pesquisa, dá para poder você ir se especificando o seu objeto de estudo para você aos poucos aí, né, daquela parte pequena você ir aumentando o seu conhecimento acerca desse período muito importante para a nossa história. E aí, por último, vamos voltar lá na tela, a modernidade como expansão da vida urbana e o fortalecimento da burguesia. Claro, porque se a cidade começa a se expandir, se os trabalhos da cidade começam a se desenvolver, se existe uma certa complexidade nos trabalhos da cidade e esse grupo que mora na cidade começa a se organizar enquanto classe social, é óbvio que você vai ter uma força poderosa aí, que é a burguesia, essa classe social de profissionais liberais, de banqueiros, de comerciantes, que aos poucos eles irão forçar aí a derrubada do sistema feudal, apoiando a centralização monárquica, né, com os reis. Então, nós temos algumas maneiras de você enxergar aí o que é a modernidade como processo histórico. Legal? Vamos então para a próxima tela. Na próxima tela, nós vamos ter um grande exemplo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, né? Que é o Galileu Galilei. Em seus estudos, ele criou instrumentos importantes como a bússolas e o termoscópio. Na internet você consegue algumas experiências aí com esse instrumento, essa ferramenta que é o termoscópio. E contribuiu para a astronomia ao
a substituir a antiga teoria do geocentrismo pela defesa do heliocentrismo, colocando o Sol no centro do universo. Então, o Galileu, ele vai pensar igual o Copérnico, né? Não como o Ptolomeu. O Ptolomeu vai pensar que a Terra é o centro de todas as coisas, né? Que todo o sistema de planetas está ali ao redor da Terra. E aí o Copérnico vai mostrar que é o Sol, na verdade, que está no centro, enquanto aí há uma rota, né, circular dos planetas ao redor aí do Sol. Então, é a mudança de teorias científicas, acadêmicas importantes que vão corrigir alguns erros lá atrás e que vão fomentar aí essa expansão tecnológica e uma objetividade melhor da ciência. A ciência precisa ser objetiva com os seus resultados. E aqui a professora Dolores vai nos dizer aqui algo bem importante. Nós estamos vendo a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Das questões mercantis, né? O mercantilismo para o capitalismo. E nós iremos aprofundar isso com diversas habilidades até aí o final do ano. Então, Galileu Galilei, muito importante aí para a objetividade da ciência, novas descobertas, desenvolvimento de novas ferramentas de estudo. Legal? Vamos então para a próxima tela. Claro, né? Não vai ser só lá no nível acadêmico, né, das grandes universidades, que você vai ter um desenvolvimento. Nós vamos ter também aí muito desenvolvimento tecnológico e ferramentas novas vão aparecer para ajudar na demanda das novas profissões, da complexidade que as profissões da cidade possuem. E aí nós teremos algumas profissões, como o agaçador. Teremos também profissões como o alfaiate. Teremos profissões como o besteiro, um soldado. E teremos também aí o mestre tecelão, né? O mestre tecelão que vai trabalhar aí de maneira correlata com o alfaiate. E aí teremos uma atividade, dá tempo de nós realizarmos uma atividade. Galerinha, vai lá no dicionário e pega aí o significado de uma ou duas palavras relacionadas a essas profissões que estão na tela. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe.
Legal, voltamos para a interação, muitas respostas aqui no chat. Vamos lá, garotada, o nosso foco é estudar a passagem do período medieval para a Idade Moderna. Nós estamos observando aí essa passagem do campo para a cidade, o desenvolvimento de novas profissões, o desenvolvimento também da ciência. Então, nós estamos bem aí no campo dessas transformações políticas e econômicas. Aos poucos, os conceitos começarão a se formar e aí a garotada vai conseguir aí contemplar de maneira plena essa passagem histórica aí da Idade Média para a modernidade, a qual nós chamamos de Renascimento. Então, as respostas são muito interessantes que a galera está colocando aqui no chat. Vamos então ver aí as respostas. Agaçador, armeiro, serralheiro, muitos estudantes colocaram aqui corretamente. Alfaiate, trabalha com costura e confecções também, bastante legal, a galera aqui foi colocando. O besteiro, que é um soldado experiente com o manuseio desse instrumento chamado besta. E o tecelão, que é o mestre em tecer tecidos, ou seja, ele foi uma figura muito importante aí nesse período do século XV, do século XVI. Legal? Vamos então para a próxima tela. Nesse período também nós vamos ter uma pessoa muito importante que é Johannes Kepler. Ele foi astrônomo, astrólogo, matemático alemão que desenvolveu as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, que ficou conhecida como a lei de Kepler, que demonstra as relativas posições dos astros e suas variações no tempo, né? Ele entendeu que o movimento dos astros ali em torno do Sol não é circular, é uma elipse. E ele conseguiu também compreender que existem velocidades diferentes aí dentro dessa translação dos planetas aí ao redor do Sol, né? Dentro do sistema solar. Também existem bastante vídeos interessantes, aulas interessantes que você pode estar buscando, pesquisando para enriquecer o seu conhecimento acerca aí desse grande cientista também que foi o Kepler, legal? Então, olha quanto desenvolvimento nós vamos ter do período medieval para a modernidade e que aí vai, de certa forma, transformar muitas coisas que vieram lá do período medieval e também fazer com que outras deixassem de existir, inclusive o sistema feudal. Então, o sistema feudal, garotada, começa-se a dar sinais de esvaziamento no momento em que as grandes cidades começam a se desenvolver, os burgos começam a se desenvolver, os burgueses começam a ser uma força social e política muito importante, e a partir daí nós vamos ter a criação de novos objetos, novas ferramentas, nós teremos um grande desenvolvimento da ciência, da técnica, de novas profissões, legal? Muito interessante esse conteúdo e você, claro, durante o dia você pode estar aí aprofundando. Galerinha, a aula já está no fim. Eu agradeço aí a participação dos professores que já estão aqui estimulando a garotada. Não deixe de avaliar a aula no final e nós voltamos aí para a próxima aula. Galerinha, tchau!